Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Humberto de Campos, capítulo 25, A Guerra do Paraguai. O segundo reinado, depois das angustiosas expectativas do período revolucionário, atravessava uma época de paz, em que se consolidavam as suas conquistas no terreno da ordem e da liberdade. D. Pedro II, à medida que ia ampliando o patrimônio das suas experiências em contato com a vida e com os homens, amadurecia cada vez mais as belas qualidades de seu coração e da sua inteligência. Suas virtudes morais ganharam para a sua personalidade mais que a simpatia popular, pois o generoso imperador, de cuja dotação viviam tantos pobres e se educavam inúmeros estudiosos sem recursos, vivia aureolado pela veneração carinhosa das multidões. Dado a arte e a filosofia, a sua notoriedade nesse sentido alcançou os próprios ambientes da cultura europeia, onde seu nome se impunha à admiração de todos os pensadores do século. Mas no problema constitucional, o imperador muitas vezes se abstraía dos textos legais para consultar os interesses gerais da nação, norteando-se muito mais pela imprensa que pela opinião pessoal dos seus ministros, o que desgostava profundamente os políticos da época, os quais encaravam essa atitude como impertinência do monarca republicano da América, parecendo a eles que ele se deixava atrair pelas resoluções ilegais. Mas a verdade é que o Brasil nunca atravessou um período de tamanha liberdade de opinião. Somente as nacionalidades de origem saxônica, origem alemã, gozavam a esse tempo no planeta da mesma independência e das mesmas liberdades públicas. Numerosas conquistas, nesse particular, se consolidaram sob a administração do imperador, generoso e liberalíssimo. Em 1850, verificava-se a plena supressão do tráfico negro, realizando-se a abolição por etapas altamente significativas. Em 1843, D. Pedro II desposou Dona Teresa Cristina Maria, princesa das duas Cilícias, Dona Teresa Cristina de Bourbon, Cilícias, nasceu em Nápoles, capital do Reino das Duas Cilícias. O rei das Duas Cilícias foi um reino no sul da Itália, sob o controle da Casa de Bourbons, Duas Cilícias. Então, Dona Teresa Cristina, que viria partilhar com ele do Sagrado Instituto da Família, a mesma abnegação e amor pelo bem do Brasil. No mundo invisível, as falanges de Ismael não desamparavam a pátria do Evangelho, enviando para a administração do segundo reinado os elevados espíritos que seriam colaboradores do grande imperador na solução dos relevantes problemas da abolição da economia e da liberdade. Foi assim que, naquela época de organização da pátria, observaram-se homens e artistas extraordinários, como Rio Branco e Mauá, Castro Alves e Pedro Américo, que vinham com elevada missão ideológica nos quadros da evolução política e social da pátria do Cruzeiro. O Barão do Rio Branco foi o diplomata brasileiro que regularizou as fronteiras brasileiras, incluindo a anexação do Acre. Visconde de Mauá foi um industrial, banqueiro, político e diplomata brasileiro que se destacou na história do Brasil por ser um dos principais representantes do capitalismo do Brasil. Castro Alves é considerado o principal poeta da terceira geração do romantismo brasileiro e figura um dos mais renomados escritores da literatura nacional. E Pedro Américo foi um pintor paraibano que retratou importantes momentos da história do Brasil no final do século XIX,
Suas obras são consideradas uma das mais representações, das principais representações da proclamação da independência do país. Porém, o homem terá de edificar o patrimônio do seu progresso e iluminar o caminho de sua redenção à custa dos próprios esforços e sacrifícios, na senda pedregosa da experiência individual e no seio dessas lutas. O poder moderador da coroa não conseguiu eliminar um certo fundo de vaidade que foi estratificado, foi se mantendo, na alma nacional, fazendo-lhe sentir a sua supremacia sobre as demais nações americanas do Sul. Dentro dessas ideias perigosas da vaidade coletiva, o Brasil erradamente se sentia com o direito de interferir nos negócios dos estados vizinhos, em benefício dos nossos interesses. É verdade que os países de colonização espanhola sempre tratavam o Brasil com mal disfarçada hostilidade, desejando reviver no novo mundo os antagonismos raciais da velha península, mas não competia à política brasileira se desviar das suas funções no intuito de assumir a direção da casa dos seus vizinhos. De 1849 a 1853, o Brasil interferia nas questões da Argentina e do Uruguai contra a influência de Rosas e Uribe. A história de Rosas e Uribe está relacionada com a Guerra do Prata, que ocorreu em 1851 e 1852, e o conflito envolveu o Brasil, Argentina e Uruguai e teve como consequência a vitória dos aliados sobre Rosas e Uribe. O chefe Ortiz Rosas trazia a civilização platina sob um regime de crueldade e tirania. Diversas vezes provocou o Brasil com o seu ânimo despótico, que chegou a fazer no Prata mais de 20 mil vítimas. E, irrefletivamente, o Império prestigiou a Urquiza, outro chefe que governava Entre Rios a fim de eliminar o tirano. Justo José de Urquiza foi um político e militar argentino que governou o país entre 1854 e 1860. Foi o primeiro presidente constitucional da Argentina. Foi um federalista que obteve o apoio do Brasil para chegar ao poder. Ele foi governador de Entre Rios desde 1941. 1841, é isso mesmo. Pela influência dos seus militares mais dignos, as tropas brasileiras depuseram Uribe e, no combate de Monte Caseiros, destroem para sempre a influência do déspota que humilhava Buenos Aires. E enquanto as bandeiras do Brasil regressam triunfantemente com o conde de Porto Alegre e o povo festeja a vitória de suas armas, os países da América do Sul olham desconfiadamente para a supremacia arrogante da política brasileira, no propósito de se colocarem a salvo de suas indébitas intervenções. A Batalha de Monte Caseiros foi a disputa pelo controle da região do Rio do Prata. E Conde de Porto Alegre foi um militar político abolicionista e monarquista brasileiro. Após uma das festas que comemoravam os acontecimentos, D. Pedro II se retira silenciosamente para o recanto do seu oratório particular. Com o espírito em prece, contempla o crucificado, cuja imagem parece o olhar com piedade e brandura. Nas asas brandas do sono, o grande imperador é conduzido a uma esfera de beleza esplêndida e inenarrável. Parece-lhe conhecer as disposições particulares daquele sítio de doces encantamentos. Então, aos seus olhos atônicos, surge o divino mestre que lhe fala como nos maravilhosos dias da ressurreição.
após os martírios imensos do Calvário, assinalando as suas palavras com sublime doçura. Pedro, guarda a tua espada na bainha, pois quem com ferro fere, com ferro será ferido. As tuas indecisões, a tua incerteza lançaram a pátria do Evangelho numa sinistra aventura. As nações, como os indivíduos, têm a sua missão determinada e não é justo que sejam coagidas no terreno de suas liberdades. O lamentável precedente da invasão efetuado pelo Brasil no Uruguai terá dolorosa repercussão para a sua vida política. Não descanse sobre os louros da vitória, porque o céu está cheio de nuvens e deves fortificar o coração para as tempestades amargas que hão de vir. Auxiliarei a tua ação através dos mensageiros de Ismael, que se conservam vigilantes no desenvolvimento dos trabalhos sob a tua responsabilidade no país do Cruzeiro, mas que as tristes provações gerais em perspectiva sejam guardadas como lição inesquecível e como um roteiro de experiência proveitosa para as tuas atividades no trono. Dom Pedro II, depois daquele sonho curto na intimidade do oratório, o qual foi preparado pelas forças invisíveis que o rodeavam, se recolheu ao leito, cheio de angústia e de ansiosa expectativa. E os anos não tardaram a confirmar as advertências do Senhor, que é a luz misericordiosa do mundo. Em 1865, quando o Brasil procurava interferir novamente nos negócios do Uruguai, impondo a sua vontade em Montevidéu, o Paraguai sentiu-se ameaçado à sua segurança e declarou-se contra o Brasil, ferindo-se então a guerra que durou 5 longos anos de martírio e derrames de sangue fraterno. O Paraguai, como os outros países vizinhos, vivia reduzido à condição de feudo militar. A lei marcial imperava ali sistematicamente e Solano Lopes não recuou a arrastar o seu povo naquela terrível aventura. Solano Lopes foi o ditador paraguaio que declarou a guerra ao Brasil em 1864, dando início à Guerra do Paraguai. Ele foi o comandante das tropas paraguaias e morreu na Batalha de Cerro Corá em 1870, marcando o fim do conflito. O motivo da guerra foi o desejo de expandir o território do Paraguai, que não tem saída para o mar. Sua personalidade como político não era inferior às dos chefes do tempo, e grandes valores poderiam ser incorporados às suas tradições de chefe, muitas vezes apresentado como um tirano cheio de crueldades nefastas, que os frequentes desastres das armas paraguaias e os triunfos do Brasil não acabassem por desorientá-lo inteiramente, quando então ele queimou o último cartucho de sua amargurada desesperação, perdendo a posição nobre que indubitavelmente a história lhe reservaria. Aliando-se aos seus amigos da Argentina e do Uruguai, o Brasil afirmou a sua vitória e a sua soberania. O próprio imperador visitou o campo de operações bélicas em Uruguaiana, onde assistiu à rendição de 6.000 inimigos. Os militares brasileiros ilustram o nome da sua terra em gloriosos feitos que ficaram inesquecíveis. Mas o país do Evangelho sempre foi inimigo das glórias sanguinolentas. Estero Belaco foi uma das batalhas mais sangrentas da Guerra do Paraguai. Curupaiti lembrada por ter sido a maior derrota do Brasil e da Tríplice Aliança em toda a guerra, e Lomas Valentinas, que foi travada no departamento central do Paraguai. O exército paraguaio, liderado pessoalmente pelo presidente Francisco Solano Lopes, foi decisivamente derrotado
embora tenha conseguido escapar. Tuiuti resultou em uma derrota desastrosa para o exército paraguaio, 10.000 mortos. Resultou na substituição do general Osório pelo Duque de Caxias. Curuzu, após a guerra de Tuiuti, né, decidiu atacar o forte do Curuzu. Itororó foi parte de uma série de batalhas entre as tropas brasileiras e paraguaias. Riachuelo, a Marinha Brasileira venceu essa guerra, que foi considerada a mais decisiva da guerra. E tantos outros teatros de luta e de triunfo, em verdade, não passaram de etapas dolorosas de uma provação coletiva que o povo brasileiro poderá esquecer. Jamais. E a realidade é que o Brasil retirou desse patrimônio de experiências os mais altos benefícios para a sua política externa e para a sua vida organizada, sem exigir um vintém dos proventos de suas vitórias. A diplomacia brasileira encarou de mais perto o arbítrio inviolável dos países vizinhos e uma nova tradição de respeito consolidou-se na administração da terra do Cruzeiro. Nunca mais o Brasil se utilizou de uma intervenção indevida, trazendo em testemunho da nossa afirmativa a primorosa organização da nacionalidade argentina, que, apesar da inferioridade de sua posição territorial, comparada com a extensão do Brasil, é hoje um dos países mais prósperos e um dos núcleos mais importantes da civilização americana em face do mundo. Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.